Advogado suspeito. Eu sempre soube que meu trabalho não me tornaria um homem popular. Defender aqueles que a sociedade já condenou antes mesmo do julgamento era um fardo que carregava sem ilusões. No entanto, por mais que eu tentasse me convencer de que tudo fazia parte do jogo jurídico, havia casos que me assombravam. E um deles mudou minha vida para sempre. Tudo começou quando fui contratado para defender Jeremias de Almeida, um empresário acusado de homicídio. A mídia já o havia crucificado antes mesmo das primeiras audiências. As evidências eram contundentes. Impressões digitais na arma do crime, imagens de câmeras de segurança capturando sua silhueta na noite do assassinato. E um motivo plausível: uma dívida de milhões que a vítima se recusava a pagar. Mas Jeremias jurava inocência, e sua família me ofereceu uma quantia que faria qualquer advogado ignorar sua consciência. Aceitei o caso, não por dinheiro, mas porque algo parecia errado. As provas estavam fáceis demais, como se alguém as tivesse colocado lá deliberadamente para incriminá-lo. Conforme investigava, percebi inconsistências. A testemunha principal havia desaparecido, a gravação da câmera de segurança parecia ter sido editada e os relatórios forenses apresentavam pequenas, mas significativas falhas. No tribunal, fiz o que sempre fazia: desconstruí o caso da promotoria peça por peça. Argumentei que as evidências haviam sido manipuladas, questionei a credibilidade das testemunhas restantes e gerei dúvidas suficientes para que o júri não pudesse condená-lo sem hesitação. Jeremias foi absolvido, mas a sensação de vitória foi curta. Poucos dias depois do julgamento, comecei a notar coisas estranhas. Um carro preto estacionado do outro lado da rua por horas. Telefonemas em que ninguém falava nada do outro lado da linha. A sensação de estar sendo observado. No início, achei que fosse paranoia, mas então minha casa foi arrombada. Nada foi roubado. Mas um bilhete foi deixado na minha cozinha. Você libertou um monstro, agora durma com isso. Comecei a investigar por conta própria. Conversei com antigos funcionários de Jeremias e, pouco a pouco, uma verdade sombria emergiu. Jeremias era muito mais do que um empresário. Ele era um predador. Uma rede de crimes brutais parecia segui-lo há anos, e eu havia ajudado a deixá-lo livre para continuar. Agora, eu era seu próximo alvo. Cada noite se tornava um jogo de sobrevivência. Recebia mensagens ameaçadoras, via sombras se movendo do lado de fora da minha casa. Um dia, encontrei uma caixa na porta do meu escritório. Dentro, um relógio de pulso quebrado e uma foto da vítima que Jeremias havia sido acusado de matar. No verso, apenas 2 palavras escritas em vermelho: hora errada. Eu precisava agir antes que fosse tarde demais. Mas como provar que um homem que já havia sido absolvido era de fato culpado? Como lutar contra algo que eu mesmo ajudei a soltar no mundo? O jogo havia virado, e agora a verdade poderia me matar. Naquela noite, resolvi fugir. Mas antes que pudesse sair de casa, as luzes piscaram e por um instante, o silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Quando voltei a ouvir sons, eram passos, lentos, calculados. Meu coração disparou. Corri para a porta, mas ela não abria. Então, um sussurro veio do corredor: advogado, está na hora de seu julgamento. Jeremias estava ali. Seus olhos refletiam uma insanidade que eu não havia visto antes. Em sua mão, uma lâmina reluzia sob a luz fraca do abajur. Eu tentei argumentar ganhar tempo, mas ele apenas sorriu. Você fez seu trabalho bem demais. Agora, eu farei o meu. Lutei como pude. Derrubei móveis, tentei fugir pela janela, mas ele me alcançou. O golpe veio rápido, uma dor lancinante no abdômen. Caí no chão, o sangue quente se espalhando sob mim. Ele se abaixou ao meu lado, sussurrando: isso não é um assassinato, doutor. Isso é justiça. O mundo escureceu. Quando acordei, estava em um hospital. Sobrevivi, mas Jeremias desapareceu. A polícia nunca o encontrou.
e eu sabia que ele ainda estava por aí, esperando o momento certo para terminar o que começou. Agora, cada dia é uma sentença adiada. Cada sombra, cada ruído, cada olhar estranho na rua me lembra de que minha absolvição pode não durar para sempre, porque monstros como Jeremias não esquecem. Eles esperam, e um dia ele voltará para mim. A estrada sombria. A estrada era um rio de asfalto escuro, cortando o nada como uma cicatriz infinita. Eu já estava há mais de 12 horas ao volante, e o cansaço começava a pesar nos meus olhos, como se alguém tivesse colocado grãos de areia sob as pálpebras. A carga de peças industriais no baú do caminhão era pesada, mas o que realmente me incomodava era o silêncio. O rádio só pegava a estática e a solidão da BR-262, naquela hora da noite, era quase palpável. Olhei para o painel. Faltavam ainda umas boas horas até chegar a Minas Gerais. Respirei fundo, tentando me manter acordado. A estrada era deserta, como sempre era nesse trecho. Só eu, o caminhão e o escuro. De vez em quando, um poste de luz surgia à beira da pista, iluminando brevemente a cabine antes de desaparecer no retrovisor. Era quase hipnótico. Foi quando vi a luz. No começo, pensei que fosse uma estrela cadente. Um pontinho brilhante no céu, distante e inofensivo. Mas ela se movia de um jeito estranho, como se estivesse dançando. Parei de piscar, concentrando-me naquela coisa. A luz cresceu rapidamente, aproximando-se da estrada com uma velocidade que não fazia sentido. Meu coração acelerou. Não era um avião. Não podia ser. Ela parou de repente, pairando sobre um descampado à esquerda da rodovia. O feixe de luz era intenso, quase cegante, e iluminava o campo como se fosse dia. Encostei o caminhão no acostamento, o motor ainda roncando, e fiquei ali, parado, tentando entender o que estava vendo. Minhas mãos suavam no volante, e uma voz dentro da minha cabeça gritava para eu seguir em frente, mas a curiosidade era mais forte. Desci do caminhão, os pés tocando o asfalto frio. O ar estava pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a cair, mas o céu estava limpo, cheio de estrelas. A luz daquela coisa no céu refletia no capô do caminhão, criando sombras que pareciam se mover sozinhas. Respirei fundo, tentando me acalmar. Deve ser um drone, pensei, tentando me convencer. Ou algum tipo de experimento militar. Foi então que vi as sombras, elas vinham do campo, movendo-se em direção à estrada. Formas humanoides, mas erradas, muito altas, muito esguias, com membros que pareciam se esticar além do natural. Meu corpo congelou. Eu queria correr, voltar para o caminhão, ligar o motor e fugir dali o mais rápido possível, mas minhas pernas não obedeciam. As criaturas se aproximavam, deslizando sobre o chão como se não tocassem nele. Seus olhos, grandes, negros e profundos, refletiam a luz da nave e eu senti um frio percorrer minha espinha. Antes que eu pudesse reagir, um feixe de luz azulada surgiu da nave, atingindo o caminhão com um som agudo, quase orgânico. O metal vibrou e o ar ao meu redor ficou pesado como se estivesse debaixo d'água. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. O zumbido na minha cabeça aumentou e eu senti uma pressão terrível, como se meu crânio estivesse prestes a explodir. As criaturas estavam quase em cima de mim agora. Eu conseguia ver os detalhes de sua pele acinzentada, quase translúcida, e o brilho estranho em seus olhos.
Uma delas esticou o braço em minha direção, e eu vi suas garras afiadas, finas como agulhas. Foi aí que o pânico tomou conta de mim. Virei e corri, mas minhas pernas pareciam de chumbo. Algo me agarrou por trás, uma força impossivelmente forte, e eu senti as garras perfurando minha pele, rasgando minha camisa. Tentei lutar, mas era inútil. As criaturas me arrastaram em direção à luz e eu senti o chão desaparecer sob meus pés. A última coisa que me lembro era o céu estrelado girando acima de mim, enquanto a escuridão me engolia. Quando abri os olhos, o mundo ao meu redor era diferente. Não era a cabine do caminhão, nem a estrada escura. Estava deitado em uma superfície fria e metálica que parecia vibrar levemente sob meu corpo. Tentei me mover, mas algo me prendia. Braços, pernas, até o pescoço estava imobilizado. Meus olhos se ajustaram à luz fraca e eu vi que estava em uma sala circular, com paredes que brilhavam em tons azulados, como se fossem feitas de energia sólida. O ar era gelado e cada respiração formava uma pequena nuvem de vapor. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Era como se minha garganta estivesse fechada, comprimida por uma força invisível. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o sangue pulsando em meus ouvidos. Onde eu estava? O que aquelas coisas tinham feito comigo? Foi então que vi elas. As criaturas estavam ao meu redor, paradas, observando-me com aqueles olhos grandes e negros. Eram 3, talvez 4. Suas formas esguias e altas pareciam desafiar a gravidade, como se flutuassem sobre o chão. A pele delas era acinzentada, quase translúcida, e eu conseguia ver veias escuras correndo sob a superfície. Não havia expressão em seus rostos, apenas uma frieza que me fez tremer. Uma delas se aproximou, inclinando-se sobre mim. Seu rosto estava a centímetros do meu, e eu conseguia sentir um cheiro estranho, metálico e doce, como sangue misturado com algo que não conseguia identificar. Ela levantou uma mão, e eu vi os dedos longos e finos, terminando em garras afiadas. Meu corpo inteiro se contraiu, tentando me soltar, mas era inútil. Eu estava completamente à mercê delas. A criatura tocou minha testa com uma das garras, e uma dor aguda explodiu em minha mente. Era como se algo estivesse cavando dentro do meu cérebro, arranhando meus pensamentos. Imagens caóticas invadiram minha cabeça, paisagens alienígenas, símbolos que não conseguia entender, rostos de pessoas que nunca tinha visto. Eu queria gritar, mas minha boca não se abria. A dor era insuportável e eu senti que estava prestes a enlouquecer. De repente as imagens pararam e a criatura recuou. As outras se aproximaram e eu percebi que estavam se comunicando entre si, não com palavras, mas com uma série de sons guturais e cliques que ecoavam pela sala. Uma delas segurava algo que parecia uma ferramenta, um objeto alongado, feito de um material que brilhava como ouro líquido. Ela se aproximou de mim e eu senti o frio do metal tocando minha pele. A dor voltou, mas desta vez era física. A criatura usou a ferramenta para fazer um corte no meu braço direito, e eu senti a lâmina penetrando minha carne, como se fosse manteiga. Não havia sangue, apenas uma sensação de vazio, como se minha essência estivesse sendo sugada. Eu tentava lutar, mas meu corpo não respondia. Era como se eu estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. As criaturas continuaram seu trabalho
injetando líquidos brilhantes em meu corpo, inserindo dispositivos que pareciam feitos de luz sólida. Cada toque delas era uma agonia, e eu sentia minha mente se despedaçando, como se estivessem arrancando pedaços de quem eu era. Em determinado momento, uma das criaturas parou e olhou para mim como se estivesse hesitando. Seus olhos negros pareciam refletir algo. Dúvida? Compaixão? Não sabia dizer. Mas a pausa durou apenas um instante antes que as outras a empurrassem para o lado e continuassem o que estavam fazendo. A última coisa que lembro foi uma luz intensa envolvendo meu corpo e uma voz. Não uma voz real, mas algo dentro da minha cabeça, sussurrando palavras que não conseguia entender. Então, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava de volta ao caminhão. O motor ainda roncava e o rádio continuava emitindo estática. Por um momento, pensei que tudo tinha sido um pesadelo, uma alucinação causada pelo cansaço. Mas, então, senti a dor. Era uma dor, latejante, intensa, vindo do meu braço direito. Olhei para ele e quase soltei um grito. Meu braço não era mais o mesmo. A conexão entre a prótese e minha carne era perfeita, como se tivesse sido feita por uma tecnologia que eu não conseguia compreender. Toquei o metal com a mão esquerda e ele estava frio, mas não gelado. Parecia quase vivo, como se fizesse parte de mim agora. Meu corpo tremia e o suor escorria pelo meu rosto. O que diabos tinha acontecido? Olhei ao redor esperando ver as criaturas, a nave, qualquer coisa que confirmasse que aquilo tinha sido real. Mas a estrada estava deserta e o céu noturno estava limpo, sem nenhum sinal da luz estranha ou das sombras que eu tinha visto. Respirei fundo, tentando me acalmar. Precisava pensar, precisava me mover. Engatei a marcha e continuei dirigindo, mas minha mente não parava de voltar para o que tinha acontecido. As imagens das criaturas, a dor, a sensação de estar sendo desmontado e remontado como um brinquedo quebrado, tudo isso estava gravado na minha memória, tão vívido quanto o volante que eu segurava. Depois de alguns quilômetros, vi um posto de gasolina à beira da estrada. A luz fraca das lâmpadas fluorescentes era reconfortante e eu decidi parar. Precisava de um momento para respirar, para tentar entender o que estava acontecendo comigo. Estacionei o caminhão e desci, sentindo o peso da prótese no braço. Era estranho, como se ela fosse mais pesada do que deveria ser, mas ao mesmo tempo eu conseguia movê-la com naturalidade. O posto estava quase vazio, apenas um atendente atrás do balcão mexendo no celular. Ele mal olhou para mim quando entrei. Fui direto para o banheiro, precisando me ver no espelho, como se isso pudesse me ajudar a entender o que tinha acontecido. Quando acendi a luz, quase não reconheci o homem que me encarava. Meu rosto estava pálido, os olhos fundos e cercados por olheiras. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em uma única noite. Lavei o rosto com água fria, tentando me acalmar. Foi então que percebi algo estranho. A prótese no meu braço parecia reagir à água, brilhando levemente quando as gotas tocavam o metal. Fiquei parado, observando, até que um barulho atrás de mim me fez pular. Era apenas o atendente que tinha entrado no banheiro para limpar. "Tudo bem, cara?" Ele perguntou olhando para mim com uma expressão preocupada. Eu não sabia o que dizer. Como eu poderia explicar o que tinha acontecido? Como poderia dizer que eu tinha sido levado por criaturas que não eram humanas, que tinham feito algo comigo,
algo que eu não conseguia entender. Estou bem, menti, secando o rosto com uma toalha de papel. Só cansado da estrada. Ele acenou com a cabeça como se entendesse, mas eu vi o olhar que ele deu na minha prótese. Era um olhar de curiosidade, mas também de medo. Senti um frio na espinha. E se ele soubesse algo? E se ele tivesse visto coisas parecidas antes? Saí do banheiro e voltei para o caminhão, mas a sensação de estar sendo observado não me deixava. Olhei para o céu, esperando ver a luz estranha, as sombras, qualquer coisa. Mas não havia nada, apenas o vazio da noite. Liguei o motor e continuei dirigindo, mas sabia que algo tinha mudado. Eu não era mais o mesmo. E o pior de tudo, sabia que aquilo não tinha acabado. As criaturas estavam por aí, em algum lugar, e eu tinha a sensação de que elas não iam me deixar escapar tão fácil. O posto de gasolina ficou para trás, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Dirigia devagar, tentando manter a calma, mas cada som me fazia pular. O vento batendo no vidro, o ronco do motor, até o tic-tac do relógio no painel pareciam mais altos do que o normal. Minha prótese metálica brilhava levemente no escuro, como se tivesse vida própria, e eu não conseguia parar de olhar para ela. O que aquelas criaturas tinham feito comigo? O que mais tinham colocado dentro do meu corpo? Foi então que vi os faróis atrás de mim. Eles estavam distantes, mas pareciam se aproximar rapidamente. Meu coração acelerou. Seria apenas outro motorista? Ou algo pior? Apertei o volante com mais força, meus dedos tremendo. A estrada estava deserta, como sempre, e não havia para onde fugir. Decidi manter a velocidade, tentando não chamar atenção, mas os faróis continuavam se aproximando. Quando o carro finalmente me ultrapassou, vi que era apenas um sedã comum, com uma família dentro. Respirei aliviado, mas a sensação de paranoia não desapareceu. Eu sabia que não podia confiar em nada agora, nem mesmo na minha própria mente. Cerca de 1 hora depois, cheguei a uma cidade pequena. As luzes das casas e dos postes eram reconfortantes, mas eu não conseguia relaxar. Precisava falar com alguém, precisava entender o que estava acontecendo comigo. Estacionei o caminhão em frente a um bar simples, com uma placa piscando, aberto. Entrei, sentindo o cheiro de cerveja e fritura. O lugar estava quase vazio, apenas algumas pessoas sentadas nos cantos, conversando baixo. Me dirigi até o balcão e pedi um café. O bartender, um homem de meia idade com um bigode grisalho, me olhou com curiosidade. "Tá parecendo que viu um fantasma, amigo?" ele disse, colocando a xícara na minha frente. "Algo parecido", respondi, tentando sorrir, mas minha voz saiu rouca e quebrada. Ele não fez mais perguntas, mas eu senti que ele estava me observando enquanto eu tomava o café. A bebida quente ajudou a acalmar um pouco os nervos, mas a dor no braço ainda latejava, como se a prótese estivesse tentando me lembrar de algo. Foi então que ela entrou. Uma mulher com cabelos castanhos e um casaco de couro sentou-se ao meu lado. Ela parecia cansada, mas havia uma determinação em seus olhos que me chamou a atenção. "Você é caminhoneiro?" ela perguntou, olhando para mim. "Sim", respondi hesitante. "Por quê?" "Eu sou Marina", ela disse, estendendo a mão. "Sou bióloga, estou estudando alguns fenômenos estranhos nesta região." Apertei sua mão, sentindo a firmeza de seu aperto. Ela parecia sincera.
mas eu não sabia se podia confiar nela. Que tipo de fenômenos? Perguntei, tentando parecer desinteressado. Ela olhou ao redor, como se garantindo que ninguém estava ouvindo, e então abaixou a voz. Avistamentos de OVNIs. Abduções. Coisas que a maioria das pessoas não acredita, mas que eu sei que são reais. Meu coração acelerou. Era como se ela tivesse lido minha mente. Por que está me contando isso? Perguntei, tentando manter a calma. Ela olhou para o meu braço, onde a prótese metálica ficava visível sob a manga da camisa. Porque você parece alguém que já viu coisas que não consegue explicar, ela disse. E eu posso ajudar. Fiquei em silêncio por um momento, tentando processar o que ela tinha dito. Marina parecia genuína, mas eu não sabia se estava pronto para compartilhar minha experiência com alguém. Ainda assim, a ideia de não estar sozinho era tentadora. Eu não sei por onde começar, admiti, olhando para a xícara de café. Comece pelo começo, ela disse, colocando uma mão no meu ombro. E eu vou te ajudar a entender o resto. Respirei fundo e comecei a contar. Tudo. A luz no céu, as criaturas, a nave, a dor, a prótese. Marina ouviu em silêncio, sem interromper. E quando terminei, ela apenas acenou com a cabeça. Você não é o primeiro, ela disse. Há outros como você. E eu acho que as criaturas estão fazendo algo maior do que podemos imaginar. O que você quer dizer? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Eu acho que elas estão nos modificando por um motivo. Ela respondeu, olhando para o meu braço. E eu acho que você pode ser a chave para entender o que estão planejando. Fiquei em silêncio, tentando processar o que ela tinha dito. Eu não sabia se estava pronto para ser a chave de algo, mas sabia que não podia continuar sozinho. O que fazemos agora? Perguntei, olhando para ela. Primeiro, precisamos encontrar outras pessoas como você, ela disse. E então talvez possamos descobrir o que elas querem de nós. Assenti, sentindo um peso sair dos meus ombros. Pela primeira vez desde aquela noite, eu não me sentia sozinho. Mas, ao mesmo tempo, sabia que estávamos entrando em algo muito maior do que eu poderia imaginar. Marina e eu saímos do bar naquela noite com um plano. Ela me levou até uma van estacionada a algumas quadras dali, e eu não pude evitar sentir um frio na espinha ao ver o interior do veículo. Era cheio de equipamentos estranhos, computadores, portáteis, antenas, dispositivos que pareciam saídos de um filme de ficção científica. Ela percebeu minha hesitação e deu um sorriso tranquilo. Não se preocupe, Eduardo. Tudo isso é para rastrear sinais deles, ela explicou, ligando um dos computadores. A tela brilhou com mapas e gráficos que eu não entendia. Há outros como você. Pessoas que foram modificadas. E eu acho que elas estão espalhadas por essa região. Como você sabe disso? Perguntei, ainda desconfiado. Eu estudo esses fenômenos há anos, ela respondeu, ajustando uma das antenas. E nos últimos meses, os avistamentos aumentaram. Pessoas desaparecendo por horas e voltando com histórias parecidas com a sua. Algumas têm próteses como a sua. Outras mudaram de outras formas. Aquilo me deixou ainda mais inquieto. Eu não era o único. Parte de mim sentiu um alívio. Finalmente, alguém que entendia o que eu tinha passado. Mas outra parte sentiu medo. Se havia mais pessoas como eu, o que isso significava?
o que aquelas criaturas estavam planejando. Marina começou a dirigir e eu me sentei ao lado dela, observando as luzes da cidade passarem pela janela. Ela me explicou que tinha um lugar seguro, uma espécie de refúgio, onde outras vítimas das abduções estavam se reunindo. Era um antigo armazém nos arredores da cidade, longe dos olhos curiosos. Você vai conhecer o Antônio, ela disse enquanto a van entrava em uma estrada de terra. Ele foi o primeiro que encontrei. Bem, você vai ver. Não gostei do tom de voz dela, mas não fiz mais perguntas. Meu braço metálico latejava, como se soubesse que estávamos nos aproximando de algo importante. Ou talvez fosse apenas minha imaginação. Quando chegamos ao armazém, Marina estacionou a van e me levou até uma porta lateral. Ela bateu em um padrão específico e a porta se abriu, revelando um homem alto e robusto, com olhos profundos e uma expressão cansada. Ele usava uma camisa xadrez surrada e tinha uma cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda. Eduardo, esse é o Antônio, Marina apresentou. Antônio, ele é como nós. Antônio me olhou por um momento, como se estivesse me avaliando, e então acenou com a cabeça. Então você também foi escolhido, ele disse, sua voz rouca e grave. Bem-vindo ao clube. Entramos no armazém e eu vi que havia mais pessoas lá. Umas 10, talvez 15, todas com histórias parecidas com a minha. Algumas tinham próteses como a minha, outras tinham marcas estranhas na pele e algumas pareciam diferentes. Uma mulher no canto tinha olhos que brilhavam no escuro e um homem mais velho tinha uma mão que parecia feita de uma espécie de cristal. Marina me apresentou a todos e eu senti uma mistura de alívio e medo. Era bom saber que não estava sozinho, mas ver o que aquelas criaturas tinham feito com outras pessoas me deixou ainda mais assustado. Por que estamos todos aqui? Perguntei, olhando para Marina. Porque precisamos nos unir, ela respondeu. Elas estão nos modificando por um motivo e eu acho que estamos perto de descobrir o que é. Antônio se aproximou cruzando os braços. Bom, eu tenho uma teoria, ele disse olhando para todos nós. Elas não estão apenas nos estudando, elas estão nos preparando para algo grande. Como o quê? Perguntei sentindo um nó se formar no estômago. Antônio olhou para mim e pela primeira vez vi medo em seus olhos. Eu acho que elas estão nos transformando em soldados ou em algo pior. O armazém se tornou nosso refúgio, mas também um lugar de tensão constante. Cada um de nós carregava marcas das criaturas, físicas e mentais. Antônio, com sua cicatriz na sobrancelha e um braço que parecia ter sido reconstruído com um material semelhante ao da minha prótese, era o líder não oficial do grupo. Ele tinha uma presença forte, mas também uma ferida profunda que não era visível. Marina, por outro lado, era a mente por trás de tudo, sempre analisando dados, mapas e relatos de avistamentos. Foi ela quem descobriu o padrão. Olhem isso, ela disse uma noite, apontando para o mapa projetado na parede do armazém. Todos os avistamentos e abduções aconteceram ao longo desta linha. É como se estivessem seguindo um caminho específico. Para onde isso leva? Perguntei, olhando para o mapa. Para uma área remota, no meio do nada, ela respondeu. Mas há algo lá, uma instalação abandonada, antigamente usada para pesquisas científicas. Eu acho que é para lá que elas estão nos levando. Antônio cruzou os braços, sua expressão séria. Então é lá que vamos, ele disse. Se elas estão nos preparando para algo, precisamos descobrir o que é antes que seja tarde demais. O grupo concordou, mas eu sentia um frio na espinha.
A ideia de voltar para perto daquelas criaturas me aterrorizava, mas sabia que não tinha escolha. Eu precisava de respostas, precisava saber o que elas tinham feito comigo e o que ainda poderiam fazer. Na manhã seguinte partimos. Marina dirigia a van enquanto Antônio e eu íamos atrás em um jipe velho que ele tinha conseguido. O resto do grupo ficou no armazém, esperando por notícias. A estrada era longa e solitária, e cada quilômetro me deixava mais nervoso. Quando chegamos à instalação abandonada, o sol já estava se pondo. O lugar era assustador, cercado por uma cerca de arame farpado, com prédios decadentes e janelas quebradas. Havia algo no ar, uma energia estranha que fazia minha prótese vibrar levemente. "É aqui", Marina disse, olhando para o complexo. "Eu sinto isso." Antônio saiu do jipe, carregando uma lanterna e uma arma que ele tinha escondido no armazém. "Vamos lá", ele disse, sua voz firme. "Mas fiquem alertas, não sabemos o que vamos encontrar." Entramos na instalação, passando por corredores escuros e cheios de poeira. Havia equipamentos científicos espalhados por todos os lados, mas tudo parecia ter sido abandonado há décadas. Até que encontramos uma porta. Ela era diferente das outras, feita de um metal brilhante, com símbolos estranhos gravados na superfície. Minha prótese começou a vibrar mais intensamente, como se estivesse sendo atraída por algo. "O que é isso?" perguntei, olhando para Marina. "Eu não sei", ela respondeu, tocando a porta com cuidado. "Mas acho que é o que elas queriam que encontrássemos." Antônio tentou abrir a porta, mas ela não se moveu. Foi então que minha prótese reagiu. Sem que eu controlasse, meu braço metálico se esticou em direção à porta e os símbolos começaram a brilhar. A porta se abriu com um som baixo e sinistro. Dentro, havia uma sala circular, iluminada por uma luz azulada, que vinha de paredes que pareciam vivas. No centro da sala havia um dispositivo, uma espécie de console com mais símbolos e uma tela que projetava imagens de planetas, estrelas e criaturas que eu reconheci imediatamente. "É um portal", Marina disse, sua voz cheia de admiração e medo. "Elas estão construindo um portal." Antônio olhou para mim, sua expressão séria. "E você é a chave", ele disse. "Sua prótese, ela foi feita para isso." Eu senti um frio percorrer meu corpo. Tudo fazia sentido agora. As abduções, as modificações, as marcas, elas estavam nos preparando para operar esse dispositivo. Mas para quê? Foi então que as criaturas apareceram. Elas surgiram das sombras, suas formas esguias e olhos negros nos observando. Não havia como fugir. Marina e Antônio se aproximaram de mim, mas eu sabia o que tinha que fazer. Coloquei minha prótese no console e a sala inteira começou a vibrar. A luz azulada se intensificou e as criaturas pararam, como se estivessem esperando por algo. Imagens começaram a passar pela tela. Planetas sendo destruídos, civilizações sendo dizimadas. E então, a Terra. Eu entendi. O portal não era apenas uma porta para outro lugar. Era uma arma. E as criaturas estavam nos usando para ativá-la. Com um último esforço, eu puxei minha prótese para trás, quebrando a conexão. A sala tremeu e as criaturas emitiram um som agudo, como se estivessem em dor. O portal começou a se desestabilizar e eu sabia que tínhamos pouco tempo. "Corram!" eu gritei, puxando Marina e Antônio para fora da sala. Corremos pelos corredores enquanto a instalação começava a desmoronar atrás de nós. As criaturas tentaram nos seguir,
mas foram engolidas pela luz azulada que agora consumia tudo. Quando finalmente saímos, a instalação colapsou em uma explosão silenciosa, deixando apenas uma cratera no lugar. O céu estava limpo e as criaturas haviam desaparecido. "O que você fez?" Marina perguntou, olhando para mim com uma mistura de admiração e medo. "Eu os parei." Eu respondi, olhando para minha prótese. "Mas elas vão voltar. E quando voltarem, precisamos estar prontos." Eu sei que esse relato pode parecer absurdo para quem ouvir, mas é por isso mesmo que certas pessoas acabam que não comentam muito sobre esses assuntos, pois é difícil de acreditar.